terceiro dia do Congresso Europeu de Hepatologia 2023 aqui em Viena, e nós estamos fazendo a cobertura do congresso e tem uma atividade separada, que é essa que a gente está fazendo agora, que é a cobertura dos melhores pôsteres de carcinoma hepatocelular, que é um patrocínio da AstraZeneca. Trouxe um trabalho muito interessante para a gente discutir, uma coorte de vida real de 215 pacientes que usaram imunoterapia. Nesse caso aqui, foi o atezolizumab com bevacizumab. E o que essa coorte traz de informação importante? A gente tem os estudos pivotais, que foram estudos com populações bastante selecionadas, e aqui é o dia a dia. Vou mostrar para vocês. Foram 215 pacientes que foram submetidos à imunoterapia. Eles foram analisados em conjunto, mas também o autor separou os pacientes em alto risco e baixo risco. O que foi definido como alto risco? Ter uma invasão do parênquima maior do que 50%, ou trombose de veia porta VP4 ou invasão biliar. E quais foram os desfechos encontrados nessa coorte? Vejam aqui, a overall survival média foi de 11,25 meses e a sobrevida livre de progressão 8 meses. Quando se separou a coorte em pacientes de alto risco e não alto risco, a overall survival média foi de 10 meses na população de alto risco e de 13 meses na população que não era de alto risco. Tem um detalhe bem interessante desse estudo aqui, que é a inclusão de pacientes Child B 7, 8 e 9. Tinha em torno de 13% de pacientes da coorte que eram Child B, e essa informação é muito importante. Um dado interessante dessa coorte foi que eles fizeram uma subanálise dos pacientes de alto risco que usaram radioterapia e que não usaram. E a radioterapia foi um dos fatores que teve impacto em aumentar a sobrevida dessa população de alto risco, provavelmente porque eram pacientes que tinham muita carga tumoral. Então, dados de vida real, dados que a gente pode usar para ter as expectativas do que a gente vai ver no nosso dia a dia usando imunoterapia e também para comparar com os estudos pivotais. Muito interessante esse trabalho. Eu hoje estou trazendo então esse trabalho, que foi um trabalho selecionado sobre carcinoma hepatocelular, porque traz uma questão muito relevante no nosso dia a dia, que é o sequenciamento no tratamento sistêmico do carcinoma hepatocelular avançado. Então, hoje a imunoterapia é a principal indicação em primeira linha, mas nós não temos ainda evidências científicas robustas para indicar o tratamento em segunda linha após a falha à imunoterapia. Então, esse é um trabalho bem interessante, é um trabalho retrospectivo que avaliou 1.381 pacientes, e os principais resultados foram que 50% dessa coorte progrediu a primeira linha de tratamento, sendo então indicado uma segunda linha. Nesse trabalho, os pacientes que usaram lenvatinib em primeira linha fizeram uma segunda linha de tratamento com imunoterapia, com sorafenib ou outros tratamentos. Parece que o principal resultado, a melhor sobrevida, foi com a imunoterapia, essa curvinha em azul. Pacientes que usaram imunoterapia em primeira linha, essas foram as curvas de sobrevida de tratamentos propostos em segunda linha, cabozantinib, lenvatinib e sorafenib, e parece que o lenvatinib, essa curva em amarelo, teve um resultado superior. Então, os autores concluem que 50% dos pacientes progrediram a uma segunda linha, houve necessidade de sequenciamento em segunda linha. Nós ainda não temos a resposta, a melhor opção, mas que a progressão do lenvatinib parece que a imunoterapia funciona melhor nesse cenário de primeira linha, e pós-imunoterapia, talvez os inibidores de tirosina quinase sejam as melhores opções. Mais um trabalho de alto destaque aqui entre os pôsteres. Esse é um trabalho que avaliou a eficácia e a tolerabilidade da imunoterapia, no caso aqui atezolizumab com bevacizumab, em pacientes que estavam fazendo segunda linha de tratamento. Então, um cenário ainda que a gente não tem estudos pivotais. E o que a gente viu? Uma coorte de pacientes com Child A e Child B, 75% de pacientes Child A e 23% de pacientes Child B.
A idade média deles era de 66 anos, a grande maioria dos pacientes masculino, 91%. Tivemos uma overall survival média de 16,2 meses, esse dado bem interessante, com um perfil de boa tolerabilidade. Então, bastante interessante esse estudo do uso da imunoterapia em segunda linha. E com isso a gente finaliza essa atividade que foi feita dentro da cobertura do Congresso Europeu de Hepatologia, em que a gente fez uma revisão extensa de todos os pôsteres de carcinoma hepatocelular, e a gente trouxe aqui os principais. São muitos pôsteres legais, muitos outros que a gente ainda queria trazer para apresentar, mas esses foram os de maior destaque. Gostaríamos de agradecer com isso o patrocínio da AstraZeneca, que nos proporcionou, então, essa atividade dentro do Congresso, dentro da nossa transmissão, e com isso nós pudemos estudar todos esses trabalhos, todos esses posters, e trouxemos para vocês aqueles que nós consideramos mais relevantes. E a gente se encontra de novo no Congresso Europeu de Hepatologia 2024 em Milão. Até lá!